Fala galera, de volta aqui no canal para atualizar geral, porque mudou tudo, né? Mais cedo eu tinha gravado um vídeo falando que a intenção do Fluminense era manter o jogo da terceira fase pela Libertadores em São Januário, apesar de tudo que aconteceu ontem, mas as coisas mudaram e eu vou explicar isso agora para vocês. Inclusive o clube já divulgou nota oficial afirmando que o jogo vai ser no Newton Santos. Vale ressaltar aqui que o Gabriel Amaral, um pouco antes, ele informou no canal dele, lá no Raiz Tricolor, que o Fluminense de fato iria jogar no Newton Santos, e isso foi confirmado agora há pouco pelo clube, e eu vou trazer mais alguns detalhes aqui para vocês para explicar essa situação. Antes, como sempre, aquele like, não se esqueça. Sou o Vitor Lessa, setorista do Flu pelas Rádios Globo e CBN, falando só de Fluminense aqui no YouTube. Então deixe seu like, que ajuda demais aqui com o desempenho dos vídeos e, claro, com o crescimento do canal também. Se não é inscrito, se inscreve aí, que é fundamental a participação de vocês. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Ontem, ao longo do dia, aliás, muita discussão, muita briga aí, entre aspas, né? Torcedores de Fluminense e Vasco discutindo nas redes sociais, os torcedores do Vasco putos da vida porque o Fluminense foi jogar lá, e aí, enfim, algumas pessoas, alguns torcedores chamando o estádio de chiqueiro, criticando localização, que não tem água, e de fato não é que ninguém inventou isso. Não tinha água nos banheiros, não tinha água nem para vender, nem refrigerante. Foi um sufoco danado para algumas pessoas que foram a partir de ontem em São Januário. São Januário é um estádio mal cuidado há muito tempo, eu falo porque eu conheço, já trabalhei e trabalho em São Januário já há muito tempo. É um estádio que tem uma estrutura deficitária já há anos, que está abandonado no sentido de que recebe pouco investimento, né, de um Vasco que vem passando já há muitos anos também por problemas financeiros. Então, enfim, é um estádio que está realmente que precisa passar por uma modernização. E isso é fato. São Januário tem diversos problemas estruturais. Antes porque eu tenho uma opinião sobre isso também, mas antes de dar a minha opinião, a informação, né? O que aconteceu hoje, diante de tudo, de toda essa pressão imensa, né, da torcida do Vasco sobre o presidente Jorge Salgado, para que ele não alugasse mais São Januário para o Fluminense, o mandatário vascaíno acabou cedendo, né, e ligou para o presidente Mário Bittencourt, né, explicando a situação e pedindo ao Mário que ele encontrasse um novo local para que o Fluminense pudesse disputar esse jogo. E antes de dar mais detalhes, vou chamar o Flávio Dias, que é lá do Atenção Vascaínos, né, pessoal que sempre participa com a gente aqui, meus amigos, e ele explicou como é que se deu essa situação. O Flávio que trouxe essa notícia mais cedo. Fala aí, Flávio. Grande abraço, querido Vitor Lessa. Um abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no seu canal. A informação já sabemos desde ontem, a repercussão negativa por conta do jogo Fluminense e Milionários pela Libertadores da América, manifestações da torcida do Fluminense em rede social, fazendo pouco caso, segundo sócios e torcedores do Vasco de São Januário, chamando de chiqueiro, ameaçando urinar nas arquibancadas, dizendo que não havia água, depredação de banheiros, enfim, atitudes que não caíram bem na comunidade vascaína. Pressão muito grande em cima do presidente Jorge Salgado, até por conta também dos pares da diretoria, e Jorge Salgado, que estava nos Estados Unidos, entrou em contato hoje com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e fez uma solicitação, dizendo ao Fluminense que era melhor optar por outro estádio, que ele compreendesse, porque a pressão é muito forte, porque não caiu bem o que aconteceu ontem em São Januário. O presidente do Fluminense também entendeu a posição do presidente do Vasco, acertaram, não há nenhuma necessidade de pagamento de multa, porque o estádio já estava alocado para a segunda partida também, caso o Fluminense conseguisse a classificação ontem, como conseguiu, mas tudo ok, a relação continua normal, de fidalguia, mas São Januário não será mais palco para o Fluminense na sequência da Copa Libertadores da América. Valeu, Vitor. Grande abraço. Bom trabalho para você. Valeu, meu amigo Flávio disse aí, portanto, explicando como se deu essa situação. Enfim, como o próprio Flávio disse, o estádio havia sido alugado para os dois jogos, porque o Fluminense, né, eu falei isso até no vídeo anterior, precisava indicar o estádio principal, que é o Maracanã, e um plano B, um backup, enfim, um estádio reserva, que seria São Januário. Então já havia esse acordo. E havia também uma multa no valor de R$120 mil, que o Gabriel Amaral também informou, em caso de rompimento desse contrato.
mas há uma relação muito boa entre as diretorias, uma relação cordial entre o presidente do Vasco e o presidente Mário Bittencourt, e eles se entenderam e não houve necessidade do Vasco pagar essa multa, né? E depois de tudo que aconteceu, né, acaba que vai ser um alívio para muita gente que dentro do clube, inclusive pessoas que fazem parte da diretoria, eu ouvi hoje pessoas reclamando muito do que aconteceu em São Januário, da falta de água, enfim, de todos os problemas estruturais e logísticos. Então isso acabou sendo um alívio para todo mundo. O Fluminense já divulgou nota oficial informando que o jogo vai ser no Newton Santos, né? Houve uma negociação rápida com a diretoria do Botafogo, porque essa mudança precisa ser feita rapidamente. A gente está em cima aí da data da partida. Em tese, são necessários 10 dias para você fazer uma mudança de estádio, mas a Conmebol, ciente do problema, né, e da urgência pela situação, vai acatar a decisão do Fluminense, mas isso tem que ser feito rapidamente, no máximo até amanhã. Então o Fluminense já está agilizando isso para poder entrar em acordo com a Conmebol também. Por exemplo, para vocês terem uma noção, levar o jogo para outra cidade é necessário, de acordo com o regulamento da Conmebol, 15 dias de antecedência. Só que esses prazos, enfim, são bem flexíveis se for uma situação de fato urgente como é essa. E até porque o Fluminense só vai saber onde vai jogar, né, quem vai enfrentar, na verdade, na próxima fase, só na quinta-feira que vem, né? Na próxima quinta-feira, o famoso amanhã, a Conmebol já deve divulgar mais informações sobre esse confronto assim que sair o classificado de Atlético Nacional e Olímpia. Para mim, falei isso até no Twitter, São Januário nunca deveria ter sido uma opção, a partir do momento que o Newton Santos estava apto a receber o jogo. Para mim nunca fez sentido nenhum isso. O torcedor do Fluminense não tem identificação com São Januário. Nenhuma. São Januário é um estádio extremamente histórico, é um monumento da cidade, tem valor para os vascaínos, mas hoje é um estádio que se encontra, infelizmente por problemas dos mais variados, problemas estruturais, é um estádio que está obsoleto, que precisa passar por uma reforma. E quem frequenta lá para trabalhar sabe disso. Então tem muito valor para os vascaínos, mas não para os tricolores, não para o Fluminense. Que cria um ambiente, uma atmosfera de caldeirão. O que faz time avançar, classificar e ganhar jogos é jogar bola. Se jogar bola, vai passar no Newton Santos, no Maracanã, São Januário, em qualquer lugar, né? Newton Santos, Engenhão, é onde o Fluminense foi campeão brasileiro. É onde a torcida está acostumada a frequentar, tem uma estrutura melhor, tem um acesso melhor, porque quem mora longe é um inferno sair de São Januário. Teve gente chegando ontem 3 horas da manhã em casa. Então essa foi uma vontade do presidente do Fluminense e de mais ninguém, porque muita gente até não entendia essa opção, né, por jogar em São Januário. Então foi uma escolha dele. Eu nunca concordei, sempre achei que não fazia sentido nenhum, e deu no que deu, né? Ainda bem que pelo menos há uma relação cordial entre os clubes. A nota oficial do Fluminense, né, que eu vou colocar até aqui para vocês observarem aí, ela diz muito sobre isso, né, dessa boa relação que há entre as diretorias, mas, enfim, são torcidas rivais, né, e é claro que o vascaíno fica com orgulho ferido, porque vai lá, torcedor do Fluminense, cantar várias músicas, xingando o próprio Vasco, debochando da situação do Cano, enfim. Então era meio que previsível que isso daria algum tipo de problema. E aí, assim, diante de tantos problemas, estruturais, né, fazer a torcida passar por isso novamente, porque é uma atmosfera melhor, não faz o menor sentido. Então, acaba que é bom para os dois lados, é excelente para os dois lados, né, para a torcida do Vasco, que não vai ter lá a torcida do Fluminense dentro do estádio, xingando, criticando, chamando de chiqueiro e os cacete, e para a torcida do Fluminense, que também, a maior parte, alguns não, enfim, mas aí é a opinião e visão de cada um, é a experiência de cada um também, mas para a maioria que prefere ir ao Newton Santos pela estrutura, pelo acesso muito mais fácil, enfim, então é isso. Agora são apenas questões burocráticas para que o Fluminense possa, de fato, oficializar Newton Santos como o palco da próxima partida do Flu na Libertadores contra o Atlético Nacional ou Olímpia, aí depende de quem passar, né? Então deixe nos comentários o que você achou, por favor, e claro, o seu like também, que é fundamental, não esqueça não. Tamo junto, valeu!